Gente, finalmente! Queria muito trazer meu pai pro canal. Ele tem muito pra agregar na vida de vocês, eu tenho certeza. Ele é uma pessoa que quem passa perto dele, assim, ou cruza com ele na vida, sempre elogia ele. E eu quis hoje trazer a história do meu pai, que é uma história que me inspira muito, me dá muito orgulho de ser filha dele, que é uma história de superação, né? Uma história bem bacana, assim, pra contar pros outros, porque tem gente que acha que você precisa nascer num berço de ouro para ter sucesso financeiro, profissional e outros tipos de sucesso, né, de vida, de tudo. E, na verdade, ele mostra que isso não precisa ser bem assim. Então, eu queria que o meu pai se apresentasse. O nome dele é Alexandre Matti. Hoje, o meu pai é VP de vendas da T-System Brasil. Ele trabalhou na IBM há muito tempo também. Mas ele veio lá do Rio de Janeiro, num cantinho, e aí eu quero que vocês entendam a história dele, porque a meta desse vídeo é te mostrar que dá pra você criar um patrimônio e construir uma vida com qualidade de vida sem ter nada no começo. E é isso. Vamos lá? Vamos começar? Bem, fala aí, quem é você? Eu já comecei sendo elogiado pela filha, então já é bom, né? Uhum. Bem, para vocês um pouquinho da história, eu fui criado até os 5 anos de idade em São Cristóvão, bairro do Rio de Janeiro. Já foi bairro imperial, olha que maravilha. Aí depois mudei para a Ilha do Governador, meu pai ainda era vivo. Mas logo em seguida, meu pai faleceu com 34 anos, muito novo. Eu tinha 7, minha irmã 10, meu irmão 6. E aí eu fico pensando na vida da minha mãe, né? E da minha avó, mãe do meu pai, que a minha mãe, num espaço de talvez 12 anos, ela teve 3 filhos e perdeu o pai, a mãe, o sogro e o marido. E a minha avó, mãe do meu pai, perdeu o marido e 8 meses depois perdeu meu pai, que era filho único. Então, nós fomos criados por... Elas se juntaram, né? Pegaram essas dores e se juntaram. Sim, nós fomos criados por 2 mulheres e que... da noite pro dia a vida virou, né? Aí a minha mãe ficou viúva muito jovem, com 33 anos. E nesse espaço de tempo ela tinha perdido pai, a mãe, sogro, marido. E se viu viúva com 3 filhos, né? Eu tinha 7, foi assim, eu lembro até hoje, sentado num sofá desse, minha mãe no braço do sofá, falando que o papai agora está no céu e não volta mais. E eu lembro que naquele momento eu senti um nó na garganta. E a partir dali foram talvez uns 20 anos sem chorar. E aí a primeira lição foi que alguns tios e tias na minha época, hoje a gente fala tanto de bullying, de outras coisas, né, de diferenças e tudo, mas eu fui ensinado que homem não chorava. Então esse é o maior erro que a gente pode cometer, falar para uma criança que homem não chora. Extremamente machista, né? E você prende o sentimento que precisa sair. E outra coisa, você... agora é o homem da casa. Então, com 7 anos, não é legal ser homem de casa nenhum, você é uma criança na casa. Mas tudo que eu podia receber de mais importante, eu acho que é amor e educação. E isso eu tive de sobra da minha mãe e da minha avó. E aí, tive uma infância maravilhosa, brincava muito. Fui um garoto muito arteiro, segundo minha mãe. Mas veio de um lugar, mudou também completamente a situação financeira da sua família quando seu pai morreu, né? Totalmente. A gente passou a não ter... nada, quase, né? Não tinha. A gente morava de aluguel numa casinha bem simples, numa vila, perto de favela. Tive o prazer de ser criado e jogar bola com meninos que eram da favela e de todas as classes sociais. No Rio tem muito disso, né? É diferente. E desde pequeno eu queria ter as coisas, né? E a minha mãe sempre puxou da importância do estudo. E minha avó também. E eu estudei. Eu fui uma criança que brincava, fazia judô, jogava bola, soltava pipa, brigava muito na rua também. Talvez para o seu pai, né? Sim. Essa perda. E estudava bastante. Sempre fui um bom aluno. E aí, quando eu estava na 8ª série, antiga 8ª série, que é o 9º ano hoje, a minha mãe queria que eu passasse por uma escola militar, para garantir uma profissão e não precisar pagar, né? Não precisar pagar. E aí, eu lembro que eu tinha um cabelo um pouquinho mais comprido, lisinho, eu falei, eu não vou ficar reco de jeito nenhum estudar com um monte de homem.
eu queria ter uma vida normal, acabei estudando e passei por uma escola técnica, que era a ENSE, Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, que era do IBGE. Foi um exame bem difícil, era federal, não pagava. E aí, eu falo, começou a segunda fase da vida, né? Eu tinha, 15 anos. E foi num ano difícil que eu tinha caído do telhado. Nossa, gente, simplesmente. Ele era louco da pipa, né? O meu pai sempre foi louco por pipa. Ele soltava pipa e tudo. Você nem fala isso da sua infância, hein? Pipa é muito bom. Ele era apaixonado por soltar pipa e ele foi correr atrás de uma pipa que tava em cima de um muro, né? Em cima de um telhado, eu fui pegar a pipa e... Caiu, sofreu um telhado traumatismo... caiu. Nossa, sofreu um traumatismo craniano, quase morreu, ficou em coma. E aí foi bem ruim que... Aí mudou, a vida deu um shift, porque ele lutava judô, que era algo que ajudava nessa questão de briga, e aí do nada não podia mais fazer nada, né? Foi pra uma escola. Eu lembro quando eu saí do hospital, eu falei pro médico se podia voltar a treinar o judô, jogar bola. Ele falou, nesse ano é bom você começar a treinar xadrez, gamão, dama, porque não podia mais fazer os esportes que eu queria. Aí beleza, entrou na escola técnica, vamos pra faculdade, né? Eu quero ir pra faculdade. Aí a escola técnica foi bem puxado, foi uma oportunidade ímpar e foi uma fase interessante, difícil na minha vida, que eu cheguei a... Teve uma época da minha vida que eu pegava 6 ônibus por dia. E não é fácil, ou seja, eu fazia tudo no ônibus, eu estudava no ônibus, eu dormia no ônibus, fazia dever de casa no ônibus, só não ia banheiro no ônibus que eu não tinha, porque eu fazia tudo no ônibus. E foi um período realmente complicado, mas eu lembro que quando eu podia optar entre processamento de dados, estatística, ou geodesia e cartografia, eu fui visitar o IBGE de Parada de Lucas, e meu pai tinha trabalhado lá. E ali foi um momento emocionante, porque eu encontrei um cara que meu pai tinha sido chefe, que chamavam ele de super-homem. E aí, quando eu procurei esse cara lá, ele veio falar comigo. Quando eu falei que queria falar com o super-homem, ele já olhou para mim e falou, você é o filho do Olavo? Aí eu falei, sou. E ele começou a chorar. E foi um momento muito marcante que ele e outros falaram, pô, seu pai foi meu chefe, era muito querido, morreu muito cedo e é uma pena. Mas se você fizer geodesia e cartografia, a gente arruma um estágio, um emprego aqui. Eu não queria o mesmo destino do meu pai, fui fazer processamento de dados. E aí eu passei no vestibular, fui fazer informática na PUC, que era uma das melhores faculdades na época do Brasil, mas muito cara. E eu tive que arrumar emprego. Né? Eu tive que arrumar Isso com quantos anos? Uns 17? 18? 18 para 19. Que eu tive que fazer um ano de cursinho, que a escola técnica não preparava você para vestibular, né? E tanto no terceiro ano, ou seja, segundo grau, eu estudava geodesia, cartografia, estatística. Não é coisa de vestibular mesmo? Não tem. No terceiro ano eu estagiava no IBGE lá em Mangueira, estudava no bairro de Fátima, morava na ilha. Mas te preparou para aprender a trabalhar, né? De ter que se virar desde cedo. Esse primeiro emprego, que foi, eu lembro que o primeiro salário eu peguei de um lado e foi todo para a faculdade. Eu falei, caramba, vou ter que fazer mais coisa porque só o salário não dá. Não vai dar para viver. Meu primeiro chefe, um cara muito bacana, Nelson Casado, que deve estar lá até hoje. Depois o Simas, que deu vários conselhos de vida, pessoas que marcam a vida da gente e que a gente tem uma eterna gratidão. E aí foi assim, foi puxado, porque eu morava na Ilha do Governador, trabalhava no Rio Comprido, estudava na Gávea. Eu trabalhava de 8h30 às 5h, fazia faculdade de 4 às 10. Então, a aula de 4 às 5, tchau, né? Nem tinha como ir. A aula de 4 às 6 era bem difícil, não dava para assistir. Então você começou a trabalhar, e aí como o trabalho ele ia direto dinheiro para a faculdade, você falou que fazia outras coisas. O que você fazia? Aí eu comecei a vender doce, paçoca, roupa, bijuteria. Viu? Na faculdade? Viu quem tu puxou? Comecei a vender roupa, bijuteria e paçoca. O da paçoca até te zoaram, né? Outro dia os amigos falaram assim, o Alexandre vendia paçoca lá no trabalho. Era você que vendia paçoca? Foi bacana que quando eu voltei a morar no Rio, aí, né, só dando um pulo na história, né? Aí concluí a faculdade, depois troquei de empresa algumas vezes. Aí a Sônia, minha esposa... Ai, não, pera, antes de você continuar, calma.
Então conta pra gente, dá uma dica aqui, já que você tá falando sobre vender coisas, eu vou aproveitar esse gancho, porque tem muita gente que quando eu fiz o primeiro vídeo falando sobre vender as roupas, fala que tem muita vergonha de vender roupa, de vender qualquer coisa, que as pessoas têm vergonha dos outros zoarem, do que os outros vão falar. O que você daria de dica pra essas pessoas? Pai, dá um help aqui, você que passou bastante por isso. Gente, eu também tinha vergonha no começo, mas quando você foca no que você tem que fazer, a causa é mais importante do que o que você está passando. Então, o que era mais importante para mim? Fazer dinheiro, para poder, além de pagar a faculdade, conseguir comer à noite na faculdade, que foram várias noites que eu comi uma maçã, entendeu? Eu não tinha dinheiro para comer. Eu lembro que eu tinha um trauma, que tinha lá um barzinho no IAG Master, que o pessoal ia lá, comia misto quente no pão árabe com uma Coca-Cola. Porra, eu falei, um dia eu vou ter dinheiro, um dia eu vou ter dinheiro para comer essa desgraça aqui, porque eu não tinha, eu comia uma maçã. E aí eu vendia no trabalho, e era legal no trabalho, porque eu comecei a vender doce, trazia uns doces de Minas, que ia buscar às vezes no final de semana, e aí um dia começaram a não me deixar entrar, que eu entrava com as mochilas grandes no trabalho. Mas, que engraçado, o que você está trazendo para o trabalho? E era bacana que o pessoal... Eu via a boa vontade de me ajudar, de comprar a paçoquinha ou um doce de sobremesa, porque sabiam que estavam me ajudando a pagar a faculdade. Então, aquele ambiente de trabalho ali da Bradesco Seguros, eu tenho uma gratidão imensa, porque me ajudou, me formou como gente, como ser humano, me deram muita chance, eu diria que no começo do primeiro ano era bem ruim. O casado deve saber disso. Depois eu fiquei bom, quando eu comecei a aprender a programar. Eu lembro também uma outra vez na faculdade que, gente, a PUC é uma faculdade, na época, não sei como está hoje, mas hoje ainda é bastante. Provavelmente ainda tem que ter dinheiro para estudar lá. Então eu destoava, porque eu não tinha. E eu lembro uma vez eu vendendo roupa para umas meninas, porque... E você não tinha bolsa também, né? Você tinha que pagar, nada. então, tipo... A minha bolsa era a bolsa que eu carregava as roupas só, tá? Tinha bolsa de estudo. Mas eu lembro de eu vendendo roupa, porque rapidamente eu mudei. No começo eu comecei a fazer roupa masculina para vender no trabalho. Aí eu descobri que homem não compra, quem compra é mulher. Aí comecei a tentar vender umas roupas femininas, uns casacos que eu ia buscar. E eu lembro que uma vez dessa eu vendendo roupa, e aí para as meninas, tinha umas 3 meninas, 4, eu comecei a conhecer muita menina. Ai! É sério. Interessante. Minha mãe tá ali, ó, tá só assim, ó. Alexandre, depois a gente conversa. E aí eu lembro que eu vendendo para umas amigas, aí 2 colegas, né? Não dá para chamar de amigo. 2 caras, né? 2 caras, né? Mas que me conheciam e falaram assim, pô, o cara, o tempo aí todo vendendo, muambando, não sei o que lá, e vendendo coisa, pô, deixa as meninas. Na verdade, eles queriam se aproximar das meninas. E diante daquela situação lá, eu lembro que as meninas até falaram, pô, deixa o cara, tá vendendo, tá trabalhando aqui, tentando ganhar um dinheiro. E isso eu fazia no intervalo das aulas, quando tinha. E aí eu lembro que eu abri minha mochila da faculdade e peguei o carnê da faculdade. E eu nem olhei. O boleto. O boleto, tá? Tá velho, hein, pai? Na verdade era boleto mesmo, eu peguei o boleto da faculdade. Que bom. E aí eu peguei o boleto e nem levantei a cabeça. Eu continuei mexendo nas roupas e só fiz assim, ó. Assim, esse movimento. Eu estava agachado, eles em pé. Eu fiz esse movimento e entreguei, ó. Faz o seguinte, entrega pro teu pai. Se ele pagar para mim, eu não preciso nem vender mais. Eu falei, aproveita e abre para ver quanto custa, só para matar a tua curiosidade. Eu aposto que tu nem sabe quanto custa a tua faculdade. E aí... ficou um climinha meio, mais ou menos, pô, que isso, a gente tá brincando. Eu falei, eu também, mas se ele quiser pagar, eu vou aceitar de boa. Não seja por isso. De boa. E aí morreu ali, né? O pai não pagou, pararam de encher o saco dele, provavelmente. Nem levaram pro pai, nem nada, só pararam de encher o saco. E aí, vamos partir para uma parte, eu queria mostrar para as pessoas que dá para você criar um patrimônio começando do nada. Então, contextualizamos muito sobre você, quem é você. E aí, como você começou a ter essa mente de patrimônio? Porque eu sei que quando você pensa, por exemplo, você disse que quando você era novinho, né, que não tinha as coisas, enfim, você falava, o que você vai ser quando você crescer? Você falava, vou ser rico. Falava isso, né? Então, quando bem pequeno eu queria ser trocador de ônibus, porque pegava muito dinheiro na mão. Gente. Entendeu?
Alguém ajuda ele. Mas eu lembro que na faculdade... Parece até que você é um rico pão duro. Não, eu lembro que na faculdade um professor, até que virou um grande amigo, fez essa pergunta para a turma: como vocês se veem daqui a 10 anos? Todo mundo lá com seus 20. E aí um falava, gerente de sistema, gerente de suporte, analista sênior, desenvolvedor de software, por aí vai. E quando chegou a minha vez, eu falei rico. Aí todo mundo riu. E eu lembro que falaram assim: você nunca te falaram que para ser feliz você tem que fazer o que gosta? E eu lembro até hoje da minha resposta. Eu falei: a vida me ensinou a gostar de tudo. Ou seja, eu não tenho vergonha, eu não tenho... Nada me impede de ser feliz fazendo qualquer coisa, até porque eu acredito que a felicidade não mora fora da gente, mora dentro. E a primeira coisa é como você encara as situações que a vida vai te apresentando, né? Então eu nunca olhei para trás e achei que minha vida foi ruim, difícil, eu simplesmente ia fazendo. E aí eu botei uma meta. Né? Não tinha nem tempo, não tem tempo. E eu aconselho isso para os jovens que quando se veem numa situação de adversidade, você tem duas coisas a fazer. Uma é sentir pena de você e outra é arregaçar as mangas e olhar para o mundo e ir atrás. Eu escolhi a segunda. Várias vezes eu me vi preso na primeira, mas vi que ela não me levaria para lugar nenhum. Então... E essa mente de investimento, como que você fazia para conseguir criar, tipo, juntar dinheiro? Você entende, sabe? Sim. Como juntar dinheiro ganhando pouco, não conseguindo... Tipo, o que te levou a conseguir, assim? Não, o que você pensava? Eu comecei a juntar dinheiro, às vezes eu juntava o dinheiro da passagem de um ônibus, aí eu andava 2 quilômetros a pé para juntar o dinheiro da passagem do ônibus, para poder, no sábado à noite, comer um cheeseburger num trailer, que hoje a gente chama de food truck. Né? Então, isso já era a minha forma de ver a vida. E eu descobri que não ia ter nada. Simplesmente nada. Eu lembro que minha primeira carteira foi assinada com um salário de 1.800.000. Eu já fui milionário. Pra vocês terem noção, é verdade, mas a inflação chegou a bater em 80 e pouco, mais de 80% ao mês. Caraca. Isso é complicado, você não consegue juntar. Então você descobre que você tem que trabalhar. Então, para ter as coisas, você tem que abrir mão de outras. Então, eu nunca fui esbanjador, nunca me encantei pelo supérfluo e queria focar. Eu sempre investi no trabalho. O tempo útil, quando eu me formei, vagou à noite, eu arrumei um segundo emprego. Na verdade, sua mãe me arrumou para mim, onde ela trabalhava lá. E aí eu fiquei 9 meses como freelancer lá, juntando dinheiro, trabalhando. Enquanto eu concluí a faculdade, eu lembro depois de sair do Bradesco, fui para o Montreal Bank, fiquei mais 2 anos e pouco, depois fui para uma empresa que era a DBA Engenharia de Sistemas, depois eu entrei na IBM, fiquei 20 anos, aí saí, Uma deu um vida, tempo. né, de construção. Que as pessoas olham, às vezes, não imaginam que para você construir uma coisa, você precisa dos 20 anos, às vezes, né? Precisa, e às vezes muito mais. E hoje eu trabalho tanto ou mais do que eu trabalhava, mas diante das mesmas situações, eu vejo como a maturidade, ela faz a diferença, né? De você não reagir, de você buscar um perfil conciliador, de você entender que cada um tem seu tempo de aprendizado, né? Por mais que eu queira que a Juju, de 11 anos, aprenda equação do 2º grau, ela não vai aprender. Ela precisa do tempo dela, e assim é na vida. Eu aprendi com isso. E sempre fui um cara econômico, eu sempre botei o dinheiro para trabalhar para mim. Todo o dinheiro que entrava, ao invés de eu comprar, vou trocar para ter um carro melhor para, sei lá, ostentar. Eu não, eu investia em terreno. Pô, eu sou da época que você comprava telefone fixo para alugar. Você alugava telefone, depois comprei imóveis na planta. Então depois... é isso, né? Setar suas prioridades, né? Porque tem gente que a prioridade é o carro para mostrar para os outros, mas aí às vezes tá mostrando uma falta nela. Uma fraqueza. Uma fraqueza. Então, economizar, ter paciência, porque a construção de uma vida demora uma vida. Uma vida então, inteira. Você não pode... Porque hoje eu sinto que as pessoas são muito imediatistas, querem tudo para agora. E eu gosto da história do meu pai, porque ela inspira a gente entender que existe um caminho gigantesco para ser trilhado, para você chegar onde você quer chegar. E eu acho que é sempre não esquecer de onde você veio, né? Que eu sinto que você nunca esqueceu. Não, outra coisa, se eu pudesse deixar aqui como talvez uma mensagem positiva para todo mundo estude muito, saber não ocupa espaço, tente aprender de tudo,
faça o bem, seja do bem, cuide dos seus pensamentos para atrair coisa boa para você, seja focado e determinado, persistente, caia quantas vezes tiver que cair, mas aprende a levantar. E no fundo, isso é o que importa. Tem gente que se preocupa muito com cargo, com status, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Ninguém é nada. Tudo na vida está emprestado, até a própria vida, né? É tudo muito transitório. Então, se eu lembro num processo de entrevista, alguém falando, eu quero estar no seu lugar, CVP. Aí eu falei, cara, tem uma empresa de, 2.000 funcionários, tem 4. E um presidente, se você determinar que o seu sucesso, a sua felicidade vai ser chegar lá, de cara a probabilidade, a estatística está contra você. E às vezes a pessoa coloca muito assim o objetivo final e esquece da jornada. Nenhum prédio ele fica de pé. Primeiro, você não consegue construir do 20º andar para baixo. É de baixo para cima. E nenhum fica de pé se a fundação não for sólida. Então, invista em você, na sua fundação, no seu autoconhecimento, nas suas limitações, reconhece suas fortalezas e fraquezas, né? A gente tende muito a saber no que é bom, mas dificilmente no que é ruim, onde tem que melhorar. Eu acho que esse é o caminho para você ter paciência e saber curtir a jornada. Porque não necessariamente é onde você chega que determina o que você é. Exatamente. Na vida para ser feliz. Mas são as amizades, é o que você vai aprendendo ao longo do caminho. No caminho. E isso para mim é o mais importante. E hoje eu me orgulho de ser um cara casado há muito tempo, ter 3 filhos. Maravilhosos. Uma outra dica para ter dinheiro, saiba fazer os filhos e educar bem, porque essa aqui começou a ganhar muito cedo. Gente, então, ele me via como um investimento, vocês podem ver, né? Um belo investimento, o Felipe é outro. Meus pais. E a Juju... Transforma eles numa máquina de fazer dinheiro pra você. Faz os filhos trabalharem pra você. Mas, gente, é isso. Ó, meu pai é perfeito, minha mãe é perfeita. São perfeitos, gente. Não sei... Aí vocês falam, Bela, como que você tem tanta luz? Eu falo, gente, eu venho de 2 seres perfeitos, sério. Mas, pai, eu amo sua história. Quero gravar mais vídeos com você sobre tudo que você tem para ensinar. Mas eu queria dar um panorama geral para te apresentar para o mundo, porque ele não aparece muito, né? Tá lá trabalhando pra caramba, fica sempre nos bastidores. E eu queria mostrar para vocês essa beldade que eu não podia guardar só para mim e para minha família. Muita gente me conhece como Alexandre Matti, mas hoje muita gente me conhece como pai da Isabela Matti. Maravilhoso. Mas não é o Thales do Thales, não. Você ouviu a história dele. Thales é um amigo nosso do Maneva. Ele fala, né? Eu conheci o Alexandre Matti. Antes de ser o pai da Isabela Matti. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho para você receber a notificação de quando chegar vídeo antes que todo mundo. E deixa aqui nos seus comentários alguma passagem da sua vida que você acha que pode ser parecida com essa, uma história de superação, que eu vou estar lendo tudo, tá bom? E um beijo, até o próximo vídeo. Tu fala mais que a mulher da cobra, hein, cara? É que tem muita coisa pra falar. Tem.